Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia e tem fascinado e frustrado os crentes por séculos. Uma grande parte desse fascínio vem de versículos que transmitem uma grande dose de urgência. Versículos como: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. E o tempo está próximo. Para os crentes que anseiam pelo retorno do Salvador, essas são promessas preciosas. Mas a confusão e a frustração surgem quando todos nós temos que admitir que 2000 anos não é um tempo tão curto assim. Além disso, o livro é como uma carta escrita por um espião que escreve em códigos ultra secretos. Há tantos símbolos usados no livro do Apocalipse que precisaríamos de habilidades 1000 para decifrar tais enigmas, ou de um codificador navarro para ter sucesso em conhecer o que esses símbolos têm a dizer. E o programa de hoje, o Apocalipse e a destruição de Jerusalém. Olá, meu nome é Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, e como se preparar para o retorno de Yahushua, que poderá se tornar uma realidade em um piscar de olhos. Hoje, o Will vai analisar as evidências de quando o Apocalipse foi escrito, porque isso pode nos dizer muito sobre como devemos decodificá-lo. Mais tarde, durante nossa caixa de mensagens diárias, falaremos sobre a necessidade de controlar o que pensamos e como devemos fazer isso. Depois, a Laura Lee tem uma promessa especial para aqueles que têm o hábito de ser bondosos e gentis em todas as ocasiões. Will, o que você tem para nós hoje? Como saber quando o livro do Apocalipse foi escrito nos ajuda a decodificá-lo? Essa é uma ótima pergunta, Chris, como também imprescindível. O período de quando esse livro foi escrito é importante, porque é isso que nos ajuda a saber qual evento ele contempla. E sua referência aos codificadores navarro é uma excelente ilustração da luta que os crentes tiveram para decifrar este livro. Para aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar deles antes, por que você não nos conta um pouco sobre eles, Chris? Bem, os codificadores navarro eram uma subdivisão ultra secreta do exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, era tão secreto que sua missão e atividades de guerra permaneceram altamente confidenciais por décadas. Porém, eventualmente, descobriu-se que jovens da tribo de índios americanos navarro foram usados para difundir mensagens ultra secretas para a estrutura de guerra americana. Eu não sei se eles foram utilizados na Europa, mas sei que foram usados na Guerra do Pacífico contra os japoneses. Agora, navarro é uma língua muito complicada que, mesmo se você a ouvisse, é improvável que soubesse o que estaria ouvindo. A maioria de nós não precisa falar espanhol para ser capaz de reconhecer pelo som quando essa língua está sendo falada, e o mesmo acontece com o francês. Ou mesmo o português de Portugal. Certo, mas se você ouvisse alguém falando na língua navarra, quantos de nós poderíamos reconhecê-la apenas pelo som? Então, mesmo que suas transmissões fossem capturadas,
Tê-los falado em um idioma tão obscuro seria uma vantagem a mais para não ser compreendida. Foi estimado que no início da Segunda Guerra Mundial, menos de 30 pessoas que não eram do povo navarro conseguiam entender esse idioma. Essa língua tem também uma gramática extremamente complexa. O navarro não é também uma língua tonal? Não sei, mas creio que pode ser. Parece que li em algum lugar que ela é. Se for, isso adicionaria uma dificuldade a mais para quem tentasse interceptá-la. Bem, ao usar a língua navarro, os militares dos Estados Unidos criaram um código. Por exemplo, diferentes tipos de pássaros simbolizavam diferentes tipos de aeronaves militares e diferentes tipos de peixes simbolizavam as várias classes de submarinos. Basicamente, um código dentro de outro código. Os caras foram brilhantes. E os japoneses nunca decifraram o código, pois era quase impossível desvendá-lo. O mais perto que eles chegaram foi quando capturaram um soldado americano que, por acaso, era navarro, e o fizeram ouvir as transmissões. Ele, claro, reconheceu a língua, mas mesmo assim não fazia sentido para ele, devido à maneira como estavam sendo usada. Ele não podia dizê-los que uma baleia simbolizava um navio de guerra ou um beija-flor, tudo em navarro, é claro, pois era um avião de caça. Ele não sabia disso, então eles nunca conseguiram decifrar tal código. Esse é o tipo de coisa que temos no Apocalipse, uma vez que esse livro foi escrito para ser compreendido. Mas não saber quando isso ocorreu faz com que ele se torne ainda mais enigmático, e até hoje não nos foi possível decifrá-lo. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, Will. A maioria de nós sempre deduziu que os escritos de João registrados no Apocalipse foram concretizados bem no final de sua vida, e sabemos que foi escrito enquanto ele estava na ilha de Patmos, porque ele relata essa situação. Sempre me ensinaram que ele morreu na ilha de Patmos. Acho que muitas pessoas presumem isso, mas ele não morreu lá. Ele foi sentenciado ao exílio naquele lugar, mas cumpriu sua pena e então pôde sair. Agora, a razão pela qual é importante saber quando o Apocalipse foi escrito é que esse livro muda sua perspectiva baseado em qual assunto está sendo falado. E isso depende de quando tal assunto foi escrito. Se tivermos certeza que o Apocalipse foi escrito antes da destruição de Jerusalém, então esse é o evento que está sendo predito. Se, no entanto, foi escrito depois da destruição de Jerusalém, o único outro evento que ele poderia estar descrevendo seria sobre o retorno de Yahushua. Presumo que estávamos errados em nossas interpretações do Apocalipse, porque entendíamos que o evento que ele estava descrevendo era sobre o retorno de Cristo, quando na realidade João estava advertindo sobre a queda iminente de Jerusalém. Isso faz uma grande diferença de interpretação. Sim, faz. Agora, no passado, a WLC passou muito tempo focando nas profecias do Apocalipse porque acreditávamos que elas estavam nos abastecendo com sinais, a fim de que observássemos e nos preparássemos, pois o retorno de Yahushua estaria próximo. Ignoramos as repetidas advertências de Cristo de que seu retorno seria como um ladrão que vem à noite, e em uma hora que não estivéssemos o aguardando. Ah, sim, presumimos que os perdidos seriam pegos de surpresa, e não os salvos. Afinal, Cristo nos advertiu para que estivéssemos prontos, e se assim procedêssemos, não seríamos pegos de surpresa. E não entendemos que o objetivo de estarmos prontos era precisamente porque, de acordo com Cristo, não seríamos capazes de saber quando ele retornaria. Ao entendermos que o Apocalipse prediz o retorno de Cristo, enterramos as profecias deste livro em um enigma difícil de ser decifrado, porque é uma suposição incorreta. Mas se você, caro ouvinte, entender que esta é uma sublime advertência de Yahushua sobre a destruição de Jerusalém, tudo se encaixa e faz todo sentido. E como o período exato em que o Apocalipse foi escrito revela isso? Se pudermos mostrar que o Apocalipse foi escrito após a destruição de Jerusalém, como sempre presumimos, o único evento que ele pode descrever é a segunda vinda. Mas se puder ser estabelecido que foi escrito antes da queda de Jerusalém e usarmos esse evento como se fosse um código para decifrar enigmas, então ficará claro que o evento que está sendo predito é realmente a destruição de Jerusalém e não o retorno de Cristo. Will,
Quais são as razões pelas quais as pessoas acreditam que o Apocalipse foi escrito após a queda de Jerusalém? Para mim, já que me ensinaram que João morreu em Patmos, eu presumi que esse livro foi escrito no final da vida do apóstolo. Existem outras razões pelas quais as pessoas acreditam que foi escrito após a queda de Jerusalém? Bem, temos algumas alegações conflitantes sobre quem o exilou em Patmos e quando, e isso só trouxe mais dúvidas. Algumas pessoas acreditam que o imperador Domiciano foi responsável pelo exílio de João. Ele foi o imperador que veio depois de Nero e acredita-se que João esteve em Patmos entre os anos 81 e 96 depois de Cristo. No entanto, há muitos documentos históricos que contradizem essa afirmação, dizendo que ele foi exilado em Patmos durante o reinado de Nero, que foi antes de 70 depois de Cristo. Provavelmente a melhor evidência para apoiar uma data posterior vem dos escritos de Irineu, um dos primeiros pais da igreja que viveu nos anos 120 a 202 depois de Cristo. Então, sua vida não sucede a de João. Não, Irineu afirmou que João escreveu o Apocalipse durante o reinado de Domiciano. Novamente, o imperador adveio depois de Nero e após a destruição de Jerusalém. Essa é uma posição um tanto próxima a tal evento. Há alguma razão para duvidar de sua afirmação? Bem, Irineu foi um pouco descuidado com sua precisão histórica. Ele alegou, por exemplo, que o ministério público de Yahushua durou 20 anos, em vez dos 13,5 que a Bíblia relata. Ele também alegou que Yahushua foi crucificado aos 50, ao invés dos 33. Certo, então não é uma fonte muito confiável. Na verdade, não. E que evidência você acredita que apoia uma data anterior aos escritos do Apocalipse? Você já ouviu falar da Peshita? Não, nunca. Ou da Siríaca? Não me sou familiar. A Peshita é a versão siríaca da Bíblia, o que significa que é a versão da Bíblia usada pelos cristãos sírios. Em existência, só perde para a Septuaginta grega. A Peshita é valiosa por outro motivo, que é a única versão ainda mais completa que foi escrita em aramaico, a língua de Yahushua e dos apóstolos. Lucas pode muito bem ter escrito em grego, mas há algumas evidências que sugerem que os demais livros do Novo Testamento foram escritos em aramaico. Isso faz sentido, uma vez que essa era a língua que eles falavam. Se você abrir a primeira página do Apocalipse nesta versão antiga do Novo Testamento, ele diz, abre aspas, novamente a revelação que foi dada ao santo João Evangelista por Yahuwah, quando ele estava na ilha de Patmos, onde foi lançado pelo imperador Nero. Isso não é interessante? Então, se Nero foi imperador de 54 a 68 da Era Comum. E isso, então, colocaria a escrita do Apocalipse muito antes. Uau! Isso foi muito antes do imperador Domiciano, que governou o Império Romano de 81 a 96 da Era Comum. Se você fizer uma pesquisa no Google e perguntar quando João foi exilado em Patmos, você encontrará informação após informação que diz que ele foi exilado lá durante o reinado de Domiciano. Mas Nero foi muito antes e que morreu por suas próprias mãos ou pelas mãos de seu secretário em 68 da Era Comum. Agora, para quem quiser conhecer mais a Peshita, os estudiosos siríacos se referiram a ela como a rainha das versões devido à sua tradução cuidadosa, fiel e literal. De acordo com a Enciclopédia Britânica, as primeiras versões existentes da Peshita não incluem a segunda carta de Pedro, a segunda e a terceira cartas de João e a de Judas e de Apocalipse. Portanto, esteja ciente disso. No entanto, há muitos outros motivos para apoiar que o Apocalipse foi escrito antes. Ok, Will, vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos eu gostaria de falar sobre esses outros motivos. Voltamos já já! Jó é comumente e corretamente apresentado como um exemplo de alguém que suportou sofrimento extremo e ainda assim permaneceu fiel a Yah. O profeta Ezequiel é outra pessoa que passou por provações extremas e ainda assim permaneceu fiel a Yahuwah. Muitas pessoas pensam nele com sarcasmo como sendo um profeta que teve uma visão de um vale de ossos secos e que depois se achegaram cada osso ao seu osso e que inspirou uma antiga canção cristã.
Mas há muito mais sobre a vida de Ezequiel do que sua visão de um vale de ossos secos. Ele foi contemporâneo de Daniel e que, ao contrário de muitos profetas, era casado. Infelizmente, sua esposa morreu no mesmo dia em que Nabucodonosor retornou a Jerusalém e sitiou a cidade pela segunda vez. Eventualmente, Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia junto com muitos outros israelitas, e ainda assim, apesar de tudo, ele permaneceu fiel a Yahweh. Sua vida reproduz muitas lições poderosas para os crentes de hoje. Para saber quais são elas, acesse o www.wordlastchance.com/português e procure pelo artigo intitulado Seu Momento Ezequiel. Se você já enfrentou circunstâncias devastadoras, uma tristeza profunda e indescritível ou talvez uma perda irreparável, você não vai deixar de ler este artigo. Procure por Seu Momento Ezequiel no www.wordlastchance.com/português. Vamos continuar com o que estávamos falando, Chris. A próxima razão pela qual penso que se pode defender que o Apocalipse foi escrito antes do período que todos defendem como o correto é que acredito que João identifica Nero como o rei que estava no poder. Sério? Onde que ele diz isso? Vá para Apocalipse 17. Lá João vê uma mulher sentada sobre uma besta vestida de cor escarlata e que tem 7 cabeças e 10 chifres. E quanto a isso, não temos nenhuma dúvida sobre o seu simbolismo. Lembra como sempre dissemos que as escrituras precisam ser interpretadas? A interpretação está nos versículos 9 e 10. Leia-os para nós, por favor. Temos aqui o anjo falando e ele está dizendo a João como interpretar o que está lhe sendo mostrado. Comece a ler, por favor. Ok. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais cairão 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E, quando chegar, tem de durar pouco. Desde os tempos antigos, Roma é chamada de Cidade das 7 Colinas. Deixe-me ver se consigo lembrar delas. Vamos ver. São elas: o Monte Capitólio, o Monte Aventino, o Palatino, o Esquilino e não me diga, o Célio, o Monte Célio. Uau, estou impressionado, Chris. Acho que eu não conseguiria mencionar todos esses nomes de cabeça. A mulher sentada nos 7 montes mostra que esse é um lugar de poder. O anjo diz a João que as 7 cabeças da besta são 7 montes, mas também representam 7 reis. 5, ele diz, caíram. 1 existe. Em outras palavras, contando 7 reis, é o 6º que está atualmente no poder. Quando o 7º vier, ele reinará apenas por um curto período. Agora, se você contar os imperadores romanos, começando com Júlio César... Por que ele? Porque houve uma grande mudança política sob sua administração. A República Romana chegou ao seu fim e o Império teve seu começo. Assim, se você contar Júlio César como o primeiro rei, o próximo foi César Augusto, seguido por Tibério César, Calígula, Cláudio e o número 6 foi Nero. Ele era o rei que existia na época em que João escreveu o Apocalipse. Uau! Não dá para ficar mais claro do que isso. E caso joguemos esses fatos para o futuro, como imaginávamos que fosse, contradiz as palavras claras do anjo que linkava a um rei no 1º século. É isso mesmo. Agora vamos para o capítulo 11 de Apocalipse. Esta é mais uma evidência de que esse livro é anterior ao que se prega. Apocalipse 11, versículo 1. O que diz esse verso? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Iá, o seu altar e os que naquele adoram. Isso é bastante óbvio e não tenho ideia de como não percebemos antes. Mas eu tenho apenas uma pergunta para você, Chris. Como João poderia medir o santuário de Iá se ele já tivesse sido destruído? Não sei te responder. Lembre-se, o templo foi destruído sob o reinado de Tito em 70 da Era Comum, e não faria sentido usar o templo como um símbolo se ele tivesse sido destruído alguns anos antes. Isso não poderia representar o santuário celestial? Mas a Moisés foi mostrado em visão e instruído a usar como um modelo para o santuário terrestre, não foi?
Não foi, porque ele também recebeu a instrução a medir aqueles que frequentavam aquele lugar, que representa juízo ou julgamento. Nenhum julgamento acontece no céu, porque nos é dito que nada profano é permitido entrar naquele lugar. Este versículo só faz sentido se estivesse referindo a um templo na terra, no qual humanos caídos ainda fazem uso desse mesmo lugar. Entendi o teu ponto. Seguindo em frente, as Escrituras se referem à intensa perseguição dos cristãos pelos judeus, e este é um ponto significativo. Mais tarde, houve uma perseguição crescente dos romanos pagãos, mais exatamente no início e meados do 1º século, e ela adveio dos judeus. Isso é verdade. Até mesmo Paulo, anteriormente, Saulo, era conhecido por ter sido responsável pela prisão e assassinato de vários dos primeiros crentes. Mas a nação judaica chegou ao fim com a destruição de Jerusalém em 70 da Era Comum. O templo foi destruído, a própria nação judaica foi desmantelada e o próprio povo foi disperso. Isso não poderia ter acontecido após a destruição de Jerusalém. Nunca tinha pensado nisso. Os judeus não tinham absolutamente nenhuma força de reação após a destruição do templo e o desmantelamento de sua nação. Nenhum poder. Eles próprios se tornaram objetos de perseguição dos romanos, uma vez que eles não tinham poder para perseguir os cristãos após o ano 70 da Era Comum. E, no entanto, João deixa claro no Apocalipse que os crentes ainda estavam sofrendo sob a perseguição judaica. Isso é verdade. Isso só pode significar uma coisa: o templo ainda estava de pé. Em outras palavras, o Apocalipse foi escrito antes de 70 da Era Comum. Esse é um argumento bastante convincente. Aqui está um outro ponto. Os crentes ainda estavam lutando contra os cristãos hebreus. E vemos essa informação nas mensagens para as igrejas. O que diz em Apocalipse 2, versículo 9? Esta é a mensagem para a igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E Apocalipse 3:9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. O que significa desses que a si mesmos se declaram judeus e não são? Os judaizantes ou cristãos hebreus eram ostensivamente cristãos que argumentavam e lutavam para o retorno às tradições judaicas. As cartas de Paulo aos crentes na Galácia, Éfeso e Roma estavam cheias de admoestações contra esses judaizantes. E há duas conclusões a tirar disso. A primeira é que, novamente, isso não teria sido um problema após a destruição do templo, que era o centro de toda a vida religiosa judaica. Embora os apóstolos certamente tenham continuado certos sacrifícios, como ofertas de gratidão e rituais de sacrifícios para purificação após o término de um juramento, conforme compreendido em Atos 21, todos eles chegaram ao seu fim com a destruição do templo. Em segundo lugar, depois de largamente admoestado por Paulo aos vários crentes para que evitassem esses judaizantes, é improvável que continuasse a ser o problema que existia quando João escreveu o Apocalipse. Então, novamente, isso depõe a favor de uma autoria antes da destruição do templo. Isso é fascinante e eu nunca considerei dessa forma. O que eu estou ouvindo de você é que a interpretação correta do Apocalipse é realmente muito direta e não um mistério com a qual sempre lutamos. Exatamente. E é por isso que o tópico que envolve quando o livro foi escrito é tão importante. Se foi escrito após a destruição de Jerusalém, então seu cumprimento é obviamente em algum ponto nebuloso no futuro. No entanto, se foi escrito antes da destruição de Jerusalém, então as advertências contidas no livro do Apocalipse se encaixam perfeitamente com as exortações de Cristo em Mateus 24, em Marcos 13 e Lucas 21. Nós não precisamos buscar por um cumprimento futuro, pois ele já se cumpriu. Isso me leva ao meu próximo ponto. Repetidamente, João continua lembrando seus leitores de que os eventos que ele está profetizando ocorrerão em breve, ou que eles devem em breve se concretizar. Ele até mesmo usa o termo rapidamente.
Agora, eu conheço as apologéticas que tentam bagunçar a nossa mente ao tentar explicar como 2000 anos são breves e que passam como um sopro. Mas devemos sempre lembrar que a interpretação bíblica mais clara é sempre aquela que toma as Escrituras como elas são, como também é a mais fidedigna. Você tem razão, mas como você mencionou, João poderia ter apontado que os eventos eram para um tempo ainda no futuro. E ele não o fez. Ele tinha o vocabulário apropriado para tal, mas ele decidiu enfatizar somente o em breve. Exato. Vamos dar uma olhada em alguns desses lugares onde ele poderia ter feito isso. Você poderia ler Apocalipse 1, versículos 1 a 3. Isso é significativo porque esses versículos compreendem a saudação de abertura de todo o livro. E observe que a ênfase é que o conteúdo do livro devia se tornar uma realidade em breve. Revelação de Yahushua Cristo, que Yahua lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Yah e o testemunho de Yahushua Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Agora vamos contrastar isso com o que o anjo disse a Daniel. O que Daniel 2, versículo 4 diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Há outro versículo em Daniel onde ele é instruído a selar a profecia porque não era para os seus dias. Você poderia ler isso para nós, por favor? Está em Daniel 8, versículo 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Quando voltamos e damos uma olhada para a profecia que está sendo proferida, descobrimos que ela está se referindo a eventos que estavam quase 500 anos no futuro, especificamente cerca de 483 anos. E o anjo diz a Daniel, abre aspas, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. O muito distante abrangia 483 anos no futuro, e ainda assim devemos acreditar que quando João repetidamente disse que suas profecias estavam próximas a se cumprir, ou seja, estavam na verdade apontando para eventos mais de 2000 anos no futuro, isso não faz sentido algum. Colocando dessa forma, realmente não faz sentido algum. Abra agora em Apocalipse 22 e leia para nós o versículo 10. E lembre-se que Daniel foi instruído a selar a visão porque era para ser cumprida muitos dias no futuro ou para um futuro distante. Sabemos que esse futuro distante era precisamente 483 anos. E o que o anjo diz a João? Apocalipse 22, versículo 10. Tá. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Uau, isso é exatamente o oposto, não é? Sim, é exatamente o oposto. E ainda assim, devemos acreditar que 483 anos está em um futuro distante, mas mais de 2000 anos é um em breve e deve ocorrer em um curto espaço de tempo? É claro que não. E tem mais, Jerônimo foi um dos primeiros pais da igreja. E há um comentário fascinante em seus escritos sobre uma aparição pública que o apóstolo João fez em 96 da Era Comum. Diz, abre aspas, ele foi levado com dificuldades para a igreja e só conseguia falar poucas palavras às pessoas que lá se encontravam. Fecha aspas. Obviamente, a essa altura, João estava bastante idoso e muito fragilizado. Ele estava tão fraco que precisava ser carregado e só conseguiu proferir algumas poucas palavras. Mas o que o anjo diz a João em Apocalipse 10, versículo 11? Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis.
Nós interpretamos isso como palavras ditas aos crentes. Eu não sei porquê, mas foi isso que fizemos. E, no entanto, João deixa claro que o anjo está falando com ele pessoalmente. Agora, se ele estava tão fragilizado no ano de 96 da Era Comum, e podemos facilmente ver como ele estaria tão fraco devido ele ser bastante idoso, então como poderíamos esperar que ele profetizasse novamente, quando naquele estágio avançado da vida ele não conseguia andar e mal conseguia falar? Mas se subtraímos mais de 30 anos, tudo se torna mais factível. Como é que nunca pensamos nisso antes? Mas eu tenho uma pergunta, Will. Talvez você possa esclarecer isso para nós. Em Apocalipse 22, aqui está, Apocalipse 22, versículo 12, Yahushua diz: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso não sugere que as profecias do Apocalipse têm como finalidade ocupar-se com a segunda vinda? Porque aqui mesmo Cristo diz que venho sem demora. Como isso pode ser verdade e este livro ainda ser sobre a destruição de Jerusalém? Essa é uma pergunta muito perspicaz. A primeira coisa que temos que perceber é que há uma série de referências à vinda de Yahuwah que não estão ligadas ao fim do mundo, mas que, em vez disso, se referem ao julgamento vindouro. Sabemos que as palavras de Yahushua em Apocalipse 22 devem ser interpretadas nesse sentido porque ele declara explicitamente que sua recompensa está com ele, para dar a cada um de acordo com a sua obra, e isso é juízo. E não é um juízo para determinar se você herdará ou não a vida eterna, mas o julgamento temporal da destruição de Jerusalém. De onde você tirou isso? Vamos começar com Isaías 19. Você poderia, por favor, ler o versículo 1 para nós? Sentença contra o Egito. Eis que Yahuwah, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Yahuwah literalmente cavalgou em uma nuvem até o Egito e os atacou? Não. No entanto, o que ele fez foi incitar o exército assírio a atacá-los como uma pena por seus crimes. E isso foi por volta do século 7 a.C. Yahushua usa essa mesma imagem quando, em seu julgamento, ele diz ao sumo sacerdote que ele veria o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Você pode ler isso em Mateus 26, versículo 64. Sempre interpretamos isso como uma referência à segunda vinda, mas o que é realmente uma referência a um julgamento? Nós podemos encontrar isso em Mateus 24, onde Yahushua está descrevendo a destruição de Jerusalém. O que o versículo 30 de Mateus 24 diz? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Sabemos pelos escritos de Joséfo que houve vários relatos de testemunhas oculares de sinais nas nuvens quando os exércitos romanos se aproximaram de Jerusalém antes de sua destruição. Houve até vozes ouvidas que diziam: vamos embora daqui. E então, com esse entendimento, o que Apocalipse 1, versículo 7 diz? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Novamente a fala aqui se refere à sua vinda para julgar. Sabemos que João era um jovem adolescente na época do ministério público de Yahushua. E se João escreveu Apocalipse em 96 da Era Comum, como alguns supõem, ninguém que o traspassou ainda estaria vivo. Mas eles poderiam muito bem ainda estar vivos em 70 da Era Comum. Uau, fiquei tão concentrado no entendimento de que o livro do Apocalipse se referia a eventos futuros que nunca percebi o peso das evidências que apontam para a destruição de Jerusalém. A seguir temos nossa caixa de mensagens diárias.
A maioria dos crentes modernos vê o Evangelho como a mensagem da vida, morte e ressurreição de Yahushua de uma maneira perfeita do começo ao fim. E certamente essas são verdades muito importantes, mas que não refletem o Evangelho em sua essência. Pelo menos esse não é o Evangelho pregado por Cristo e seus discípulos. A mensagem do Evangelho, como pregada pelos primeiros cristãos, tinha um poder extraordinário. Os apóstolos seguiram o método de evangelismo de Cristo e isso pode te surpreender, querido ouvinte, mas a pregação do Evangelho do Salvador nunca envolveu a sua morte ou ressurreição. Focar somente na morte e ressurreição de Yahushua limita a verdadeira mensagem do Evangelho e, como resultado, limita o poder do Evangelho. Junte-se ao Chris e ao Will ao eles explorarem o método de evangelismo do Salvador. Ouça o episódio de rádio transmitido anteriormente, programa número 222. O título é Aprenda como Cristo ganhou almas. Vamos restaurar o poder da mensagem do Evangelho. Procure por Aprenda como Cristo ganhou almas no www.wordlessons.com/português. Você também poderá encontrá-lo no YouTube. A pergunta de hoje vem de Amelie, de Dornbirn, Áustria. Você sabia, Will, que a Áustria ostenta a pousada mais antiga da Europa? Tem certeza? Eu pensei que fosse a Inglaterra que ostentava tal distinção. Não é. A pousada que é reconhecida e que é mais antiga da Inglaterra é a Portshouse, que remonta ao século X. Para ser mais exato, é do ano de 947. Mas a pousada mais antiga da Europa é, deixa eu ver se eu consigo pronunciar esse nome, St. Peter Stiftkulinarium. Sei lá se é assim que pronuncia. Parece mais um mosteiro do que um restaurante. Você até poderia estar certo, mas o restaurante fica dentro dos grandes muros de uma abadia e St. Peter, sei lá, eu presumo, o nome da abadia, assim como o nome do restaurante. Foi citado pela primeira vez por Alcion de York, que trabalhou para o imperador Carlos Magno veja só, no ano de 803. E esse é apenas o primeiro ano em que houve essa menção e poderia já estar funcionando muito antes disso. E então, essa é a pousada e restaurante mais antigo documentado da Europa. Especula-se que também seja o restaurante mais antigo de todo o mundo. Isso é incrível. Pense no valor histórico que um lugar como esse revela através dos séculos, desde que esse restaurante foi aberto. Ah, sim. Dizem que Johann Faust esteve nesse restaurante para degustar o que o lugar oferecia, assim como o compositor Wolfgang Amadeus Mozart e até mesmo Cristóvão Colombo. Que coisa, hein? E qual é a pergunta de Amélie para nós hoje? Acho que é uma pergunta que muitas vezes faz parte do nosso viver diário. Pelo menos isso já aconteceu comigo. Ela escreve: tenho um problema sério em controlar meus pensamentos, seja quando peco e luto para me arrepender ou quando foco em situações estressantes, mas nunca consigo me concentrar em pensamentos positivos e situações que realmente edificam. Por favor, me ajudem. Eu creio que todos nós já passamos por isso. Quando estamos estressados com alguma coisa, é fácil que isso domine nossos pensamentos. Mas como a Amélie compreende de uma forma muito clara, pode chegar ao ponto de tomar conta da sua mente e isso não é muito divertido. Na verdade, pode piorar as coisas. E controlar nossos pensamentos é um princípio bíblico. Provérbios 4:23 nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É um princípio bíblico exercer controle sobre nossos pensamentos. Você poderia ler Colossenses 3, versículo 2 para nós? Vamos lá, diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Fecha aspas. Ok, esse verso é bastante inspirador, mas como devemos fazer isso? Como pensar nas coisas lá do alto? Existem várias maneiras. A primeira é descobrir o que está fazendo com que você tenha tais pensamentos. Como assim? Não entendi. Bem, por exemplo, digamos que você esteja preocupado com uma apresentação que sabe que terá que fazer no trabalho. Você se preparou para tal.
mas não consegue parar de pensar e se preocupar com o que você terá de fazer. Talvez o que realmente o preocupe não seja a apresentação em si, mas sim a reação do seu chefe de como você se sairá. Você está com medo do seu chefe? Você está preocupado com a forma como ele ou ela reagirá ao que você preparou? Esse pode ser o problema oculto que está impulsionando a obsessão pela apresentação. Se for esse o caso, entender o que está impulsionando os pensamentos obsessivos pode ajudá-lo a se concentrar no problema que realmente está te incomodando e, com sorte, você poderá solucioná-lo. Sim, e às vezes apenas reagimos e não vemos qual é o problema real. Isso me lembra de algo que você disse em um programa recente de como, às vezes, as pessoas ficam sobrecarregadas com sentimentos de culpa ou o que elas acham que é culpa. Mas quando vemos realmente o que está acontecendo, o que elas geralmente estão lutando é com a tristeza. Exatamente. Quando você estiver se sentindo sobrecarregado com pensamentos ou emoções que você não quer que elas façam parte de sua vida, reserve um tempo para analisar qual é o real problema. E ao descobrir o que é que está te perturbando, você pode se concentrar em encontrar uma solução. Outra coisa que você pode fazer é conversar sobre o assunto. E reprimir nossas emoções não é saudável. Às vezes as mulheres têm mais facilidade com isso do que os homens. Como homens, muitas vezes espera-se que sejamos inabaláveis e fiquemos em silêncio se algo estiver nos incomodando. Mas essa não é uma resposta saudável. Se você tem alguém de confiança com quem você possa abrir o coração, pode ser mais fácil vencê-las e ter uma vida normal. Isso é verdade. Percebi que se estou preocupado com algo e não falo sobre isso, me torno algo como um cachorro com um osso, que o protege e rosna se alguém chega perto. Ser capaz de conversar com, digamos, minha esposa, meu pai. Conversar te ajuda a processar o que nos incomoda e então, sim, é mais fácil deixar esse problema de lado e seguir em frente. Outra coisa que descobri que funciona para mim é manter meu cérebro ocupado com outras coisas. Há formas saudáveis de fuga quando o estresse nos assola. Com certeza, ter pensamentos dos quais não conseguimos fugir é um sinal de estresse ou preocupação com alguma coisa. Isso não quer dizer que estamos negando a realidade, mas isso nos ajuda a dar um descanso ao nosso cérebro, bem como essa fuga pode ser um mecanismo de enfrentamento saudável. Obviamente que muitas formas de fuga não são saudáveis, mas muitas pessoas acham que exercício físico são úteis. Outros já gostam de ligar uma música alta e se concentrar em trabalhos manuais ou ler um bom livro. Isso pode dar um descanso ao seu cérebro. Não há nenhum problema tentar encontrar saídas para o que te assola. Se seus pensamentos continuarem sendo canalizados para tópicos que você não quer, preencha sua mente com outra coisa. E isso também se aplica às tentações que batem à nossa porta. Se você está sendo tentado a fazer algo que sabe que não deve fazer, ocupe sua mente com outra coisa. Pode ser ler um livro ou conversar com alguém. Nossa mente tem dificuldade em se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. E assim, faça uma escolha deliberada para se concentrar em outra coisa. Memorizar as promessas de Yah é uma ótima maneira de dar à nossa mente algo para mantê-la ocupada. Ok, vamos pegar outro extremo. E se você estiver evitando pensar em coisas que estão lhe deixando estressado ou lhe dando ansiedade? Como você sabe o que é um nível saudável de fuga versus apenas evitar para não sentir emoções negativas? Esse é um bom ponto. Se a fuga fornece à sua mente e às suas emoções uma trégua que o deixa se sentindo mais forte, mais capaz de lidar com a situação, essa é uma boa fuga. É por isso que memorizar as promessas de Yah é um dos meus métodos preferidos de ocupar minha mente quando estou me sentindo estressado. No entanto, se nosso método preferido de fuga é simplesmente afundar nossa cabeça na areia e negar a realidade, isso não ajuda. E o que você pode fazer se perceber que está reagindo dessa forma? Primeiro, eu encontraria uma promessa bíblica que abordasse especificamente a situação que estou enfrentando. Isso lhe dará força e coragem para o próximo passo, que é pensar em possíveis causas que estão te levando a ficar da forma como você se encontra.
Por exemplo, digamos que você esteja preocupado com, talvez você esteja preocupado com o desempenho de seu filho na escola, ou com o relacionamento dos seus pais, ou com a saúde deles. Talvez você esteja preocupado com algum aspecto do seu trabalho. E ao passar por essas tribulações, você clamou ao Pai por meio de uma de suas promessas. Agora pense em todos os resultados possíveis. Quando lidamos com as chamadas emoções negativas, é fácil tentar fugir desse sentimento. Mas se reservarmos um tempo para olhar a situação de frente, muitas vezes podemos encontrar maneiras de resolver os problemas que estão nos causando tanto estresse. Você pode até escrever tudo o que te deixou em pânico sobre uma situação em específico. Assim, se o pior acontece, em que isso vai dar? Considerar possíveis resultados permite que você também veja possíveis soluções. Excelente ponto. Quando estamos preocupados ou estressados, nossas emoções vão para o espaço. Mas procurar ativamente por possíveis soluções para vários problemas lhe dá uma sensação de alívio e permite que você siga em frente. E quanto ao outro extremo do espectro emocional? E se você estiver todo animado com algo e não conseguir se concentrar nas coisas que realmente importam porque você se encontra em êxtase com uma situação positiva? Pode não ser negativo, mas ainda pode ser uma distração, não pode? Claro que pode. Bem, novamente procure resolver algumas situações que podem surgir pelo caminho. Talvez você esteja todo empolgado com uma viagem que planejou há tempos, mas é igualmente possível que algo aconteça e você não consiga realizá-la. E se acontecer, qual será o seu plano B? Eu não estou dizendo que você deva ficar com o pé atrás em toda e qualquer situação. Só não exagere nas coisas que você sabe que não tem como dar errado. Lembrar-se propositalmente de ser flexível te ajudará a permanecer ancorado na realidade. E dessa forma, tua mente te deixará livre para você se concentrar em outras coisas. E quanto a, digamos, sonhar acordado? Todos os grandes empreendimentos começam com um sonho, mas isso pode realmente se tornar uma distração que consome as nossas energias. Como você atenua sua imaginação para não se deixar levar por esses sonhos? Em vez de se fixar em um resultado possível, diversifique e procure considerar uma variedade de opções. Manter suas opções em aberto, mesmo que seja apenas em sua mente, vai te ajudar a não se apegar emocionalmente a apenas um possível resultado. Isso pode fazer com que você facilmente pense em outras coisas. Outra coisa muito importante para focar é o autocuidado. Como cristãos, focamos no serviço aos outros, no que chegamos ao ponto de começar a sentir que o autocuidado é um tipo de egoísmo, mas não é. Como minha avó costumava dizer, uma jarra vazia não enche nenhum copo. Exatamente. Você está descansando o suficiente? Você está se alimentando de forma saudável e se exercitando ao ar livre? Você está se dando tempo suficiente para descarregar as energias? Se particularmente os pensamentos obsessivos forem estressantes, é extremamente importante ter a certeza que estamos descansando o suficiente e cuidando da nossa saúde. Isso é apenas ser um bom administrador do corpo que Yah lhe presenteou. Qualquer coisa que você possa fazer para ajudar seu corpo a relaxar também ajudará sua mente a relaxar e você poderá começar a pensar em outras coisas. É aqui que, na minha experiência, reivindicar por uma promessa é tão útil. Leia Tiago 1, versículo 5 para nós, Chris. Esta é uma das minhas promessas favoritas. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Yahuwah, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E se você não souber qual promessa reivindicar, verá sempre o texto de João 14, versículos 13 e 14. Esta é uma promessa que refrigera a nossa alma. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quando nos sentimos seguros, percebemos que conseguimos relaxar. Se você está preocupado com situações estressantes ou pensamentos que te preocupam, é difícil se concentrar em qualquer outra coisa. Mas quando você reivindica uma promessa, isso ajuda você a se sentir seguro bastante para relaxar e deixar os pensamentos invasivos ir embora e se concentrar em outra coisa. Tudo bem. E temos então mais uma pergunta rápida. Curtis, dos Estados Unidos, quer saber se os cristãos devem adotar.
Deveriam, se isso for permitido que seja feito, ou deveria, como se isso fosse um dever? Eu não sei, pois ele não diz nada quanto a isso. Eu diria que é uma decisão muito pessoal e também um pouco cultural. E você disse que ele é dos Estados Unidos. Muitas pessoas nos Estados Unidos e Canadá adotam, mas nem todos os países o fazem. Eu não diria que é um dever, porque cada situação é diferente. Pessoas que consideram a adoção devem, sem hesitar, orar sobre isso. Algumas pessoas estão em melhor posição para adotar uma criança, enquanto outras não. Não há pecado em fazê-lo ou não, e eu não consideraria isso um dever cristão. Quanto a ser ou não admissível, certamente, o que Cristo disse: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, A mim o fizeste. Assim, se uma pessoa está em posição de sustentar uma criança e quer adotá-la, vá em frente e adote-a. A coisa a lembrar é que o que é certo para uma pessoa não é necessariamente certo para outra, mas isso também não o torna errado. Muitas pessoas se cercam de pessoas que pensam como elas e concordam com tudo o que dizem e acreditam. Mas temos que lembrar que Yahweh é o Deus de cada pessoa de uma forma individual, e Ele nos guia de uma forma pessoal. Só porque uma decisão pode ser certa para a vida de outra pessoa, não significa que ela seja automaticamente a escolha certa para as nossas próprias vidas, e não há nenhum problema nisso. O que Tiago nos disse: se algum de vós necessita de sabedoria, Peça a Yah. É isso mesmo. Vamos dar uns aos outros a liberdade como irmãos e irmãs em Cristo para fazer o que é certo em nossas realidades pessoais e não tentar forçar os outros a se conformarem com nossas ideias estritas do que é certo. Bom conselho, Will. E essa é a verdadeira liberdade de consciência. Continue nos enviando suas perguntas, comentários ou pedidos de oração, queridos ouvintes. Basta acessar nosso site no www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Sempre gostamos de receber suas mensagens. A seguir, temos a Laura Lee com uma promessa especial para aqueles que são profusos com seu tempo e talento. Você conhece alguém que não gosta de ler, mas com quem você gostaria de compartilhar a verdade? A Word Last Chance tem milhares de vídeos que cobrem uma ampla gama de tópicos, que vão desde o cumprimento de profecias até viver uma vida de serviço em favor dos nossos semelhantes e muito mais. Esses vídeos contêm informações importantes para os crentes que vivem nesses últimos dias dessa terra. E o melhor de tudo é que nossos vídeos estão disponíveis em mais de 30 idiomas diferentes. Para acessar os vídeos em outros idiomas, basta acessar o www.worldlastchance.com/português/vídeos e clicar na bandeira que representa o idioma que você deseja e, em seguida, selecione seu vídeo. Se você gosta de nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal para receber notificações quando novos episódios forem disponibilizados. Embora muitos dos conteúdos da WLC em outros idiomas tenham sido removidos do YouTube, você ainda pode acessar o material em outros idiomas apenas acessando o nosso site. Com mais de 1000 vídeos, certamente haverá algo que interessará a todos. Confira hoje mesmo no www.worldlastchance.com/português/vídeos. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Ao lembrar de um amigo que havia morrido, o roqueiro britânico Rod Stewart o descreveu como, abre aspas, o cara mais amável que já conheci. Para mim, a gentileza é o traço de personalidade mais altruísta que existe. Adoro versículos da Bíblia que descrevem a bondade de Yahweh. A bondade atrai corações como nada mais é capaz de fazer. Quando lia Shirley Sheffield,
Tinha apenas 19 anos, ela trabalhava como cabeleireira. Um dia, uma mulher entrou no salão. Ela estava obviamente exausta e sob intensa pressão. Quando Lia perguntou se poderia ajudá-la, ela explicou que sua irmã estava muito doente e precisava cortar seu cabelo, e que elas haviam sido ignoradas por diversos salões de beleza, em razão dela estar em cadeira de rodas. Ela estava quase chorando ao explicar que já havia lavado o cabelo da irmã e que elas só precisavam de alguém que cortasse seu cabelo. "Será um prazer em te ajudar", Lia tranquilizou aquela senhora. A mulher ficou tão grata que a agradeceu, enquanto se dirigia ao seu carro para buscar sua irmã. Ao aguardar aquela senhora retornar, Lia foi até onde ela cortava o cabelo de suas clientes e tomou as providências necessárias para que sua cliente tivesse espaço suficiente para sua cadeira de rodas, bem como para sua acompanhante. Quando as mulheres retornaram, Lia teve dificuldades em esconder sua tristeza pelo fato de que, mesmo sendo ainda uma jovem, ela nunca havia encontrado alguém que estivesse tão claramente perto da morte que a sua mais nova cliente. Ao se recompor, Lia penteava o cabelo da sua cliente. As 3 mulheres conversavam e davam gargalhadas. Foi uma cena que Lia jamais esqueceu, mas isso não foi tudo. Quando as mulheres estavam saindo, a irmã cadeirante pediu o contato de Lia. Ela então lhe deu seu cartão, que continha todas as informações do salão, bem como seu nome. 2 semanas depois, Lia recebeu a ligação de uma funerária local perguntando se ela poderia ir e fazer o cabelo de uma mulher que havia falecido. Lia ficou confusa, pois ela nunca tinha recebido tal pedido antes, bem como não reconheceu o nome da pessoa que havia falecido. "Você tem certeza de que está falando com a pessoa certa?" ela indagou. A funerária garantiu que sim, dizendo que tinha seu cartão comercial e um envelope para ela. Ainda atônita, Lia marcou um horário para ir até lá. Quando chegou no local, ela reconheceu o rosto da mulher que estava bastante doente e cujo cabelo ela havia cortado apenas 2 semanas antes, depois que vários cabeleireiros haviam rejeitado atendê-la. Um buquê de flores estava ao lado de um envelope, no qual estava identificado com seu nome. Depois de fazer cuidadosamente o cabelo da falecida, Lia decidiu então abrir o envelope. Dentro havia R$1.000 e uma carta. A carta dizia: "Querida Lia, provavelmente nunca mais nos cruzaremos aqui nesta vida, mas eu queria que você soubesse o quanto sua gentileza significou para mim e minha irmã. Fomos ignoradas assim como tratadas com grosseria por vários salões, quando felizmente você nos atendeu com todo esmero. Ver alguém morrer já é bastante difícil. Agora imagine sentir que ninguém se importa com você quando você está passando por um momento difícil em sua vida. Minha irmã foi cabeleireira por anos e um de seus últimos desejos era que seu cabelo fosse cortado antes de morrer. Isso pode não ser importante para alguns, mas ela tinha esse desejo em seu coração. Sua bondade para conosco naquele dia foi algo que tocou minha irmã. Ao ela comentar esse fato comigo ao sairmos de seu salão, quando disse: "É de minha vontade que Lia faça meu cabelo quando eu partir. E eu sei que ela o fará, porque ela é o maior exemplo de bondade nesta vida." Lia não conseguiu conter as lágrimas em pensar que algo tão simples tivesse significado tanto para uma outra pessoa, e isso partiu seu coração. Ela tentou devolver o dinheiro, mas a funerária se recusou a aceitá-lo, dizendo que a mulher tinha sido inflexível e exigido que Lia recebesse tal valor. O que a falecida jamais poderia imaginar, mas Yahua sabia, é que o carro de Lia precisava desesperadamente de reparo. O custo total do reparo? R$1.000. Eclesiastes 11, versículo 1 nos diz: "Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu gostaria de te agradecer, caro amigo, por nos sintonizar nesse dia. Se você gostou do programa de hoje e gostaria de compartilhá-lo com amigos ou familiares, você pode encontrá-lo em nosso site no www.worldlastchance.com/português. Também postamos programas exibidos anteriormente no YouTube. Dessa forma, procure pelo programa intitulado O Apocalipse e a Destruição de Jerusalém.
programa número 253. Mais uma vez, o título é O Apocalipse e a Destruição de Jerusalém, programa número 253. Se você estiver nos ouvindo no YouTube, deixe o seu comentário e se você gosta da nossa programação, considere dar um joinha para ajudar outras pessoas a encontrar nosso canal. Clique no sininho para receber notificações quando novos episódios forem disponibilizados. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá! E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.wordlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.